Hoje, na série Eleições no Mundo, nós vamos conhecer um pouco do sistema político-eleitoral de Angola. O nosso convidado para essa conversa é o chefe do setor consular da Embaixada de Angola em Brasília, Rodrigo de Souza. Rodrigo, muito obrigada por essa conversa. Depois da nova Constituição, novíssima, aliás, de janeiro ou fevereiro de 2010, como o senhor definiria o sistema político do seu país? O sistema político angolano, a partir de janeiro e fevereiro de 2010, é um sistema político presidencialista. Antes da aprovação da nova Constituição, Angola tinha um sistema político semi-presidencialista. Com a aprovação deste texto constitucional, tanto o ordenamento jurídico angolano está mais definido, o governo está mais sólido. Então, do ponto de vista constitucional, este texto vem trazer melhorias para o funcionamento e estabilidade dos órgãos de Estado. Como é isso, um sistema semipresidencialista? O que era e como isso foi modificado agora? Que figuras deixaram de existir? A principal característica deste novo sistema é o facto de o atual sistema ter adotado a figura do vice-presidente da República. O anterior adotou a figura de primeiro-ministro. O primeiro-ministro agora acabou. A figura do primeiro-ministro, com a adoção do novo texto constitucional, foi extinta. E esse vice-presidente, que é uma novidade, vamos dizer, para a sociedade angolana, passa a ser eleito junto com o presidente ou as pessoas votam separadamente, num presidente e num vice-presidente? Não. O vice-presidente, na lista dos candidatos da Assembleia Nacional, que os partidos políticos ou coligação de partidos apresentam às eleições, é a segunda pessoa. É a segunda pessoa da lista mais votada. E então, ele é executivo, portanto, exerce uma função de auxiliar do chefe de Estado e do governo para questões executivas. Mas ele, então, não é eleito numa chapa com o presidente? Não é eleito numa chapa com o presidente. E como é eleito o presidente? Qual o tempo de mandato dele? O presidente da República é eleito como o cabeça de lista, repito, do partido ou coligação de partidos, tanto que concorrem às eleições. O presidente mais votado, tanto o número 1 de cada lista. O seu mandato é de 5 anos. E o mesmo voto que é dado ao presidente serve para ser computado na distribuição das vagas no Congresso? Isso. E isso é chamado presidencialista. Em geral, a gente vê um sistema semelhante nos governos parlamentaristas, em que o maior parlamento é indiretamente a eleição do futuro primeiro-ministro. Qual a diferença? Então, aí está a principal característica, a principal particularidade do atual sistema angolano, que é moderno e que, para a sua adoção, fez um exercício de comparação, direto comparado pelo mundo. E Angola optou por esse sistema, que é um exercício, é a primeira vez que a história de Angola tanto se apresenta, se aplica, e vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas devo dizer que o chefe de Estado e, ao mesmo tempo, o chefe do Executivo, ele é o titular de todos os poderes a nível do exercício do Estado. Anteriormente, o primeiro-ministro tinha a função de também auxiliar, mas se calhar com um pouco mais de poderes do que o atual primeiro-ministro. Portanto, não deixa a figura do primeiro-ministro ter importância para a sociedade. É uma figura nova, é uma figura muito importante para a nossa sociedade e para a administração do Estado em Angola. Em Angola, há também Senado ou só uma Assembleia Nacional? O sistema político em Angola define o Parlamento, que é a Assembleia Nacional, como unicameral. Portanto, não existe uma segunda Câmara, nesse caso o Senado, mas existe uma única Câmara, que é a Assembleia Nacional. Mas existe uma diferença entre os deputados ali representantes? Alguns são representados ou votados de uma forma diferente de outros? Não, todos são votados da mesma forma. E queria aqui aproveitar esta oportunidade para explicar a forma de eleição dos deputados da Assembleia Nacional. Portanto, estabelece-se 2 círculos eleitorais. O primeiro a nível nacional, com o direito de votação de 130 deputados. O segundo a nível provincial,
com o direito de votação de 5 deputados a cada província. Então, Angola tem 18 províncias. Vezes os 5, são 90 deputados por cada província, prefazendo 220 deputados, no geral, para a Câmara Única. E votos sempre em lista? Votos sempre eleito primeiro da lista, segundo da lista, terceiro da lista. Portanto, as listas são apresentadas pelos partidos políticos, não é? E esses, por sua vez, é que estabelecem, digamos assim, a posição dos seus candidatos. E quantos são os partidos em Angola? Neste preciso momento, em Angola existem vários partidos políticos, mas eu quero me referir aos partidos políticos com assento parlamentar, que são 5 partidos. Portanto, que é o MPLA, sim, o MPLA, que é a UNITA, que é a Nova Democracia, a FENELA e o PRS. Você traz nomes, Rodrigo, que são distintos para nós. Muitos, a gente sabe, são os idiomas em Angola. Como é que essas comunidades ou essas distintas províncias que têm mais de um idioma oficial, que não o português, interagem no sistema parlamentar? Olha, essa pergunta é boa para explicar o seguinte. Angola, como república, desde a independência, sempre valorizou as línguas nacionais, sempre valorizou a cultura tradicional. E então, no sistema eleitoral, essas populações, essas comunidades não são excluídas. A própria Constituição reconhece-as e protege-as. Aí onde não se fala a língua portuguesa, é claro que as campanhas eleitorais, as manifestações políticas são feitas nas línguas nacionais. E isto, diria que é um dos sinais, uma das provas da unidade nacional do povo angolano. Você disse que as campanhas são feitas em distintas línguas. E todas as línguas aparecem para todos? Ou a distribuição dessas campanhas varia conforme a localidade onde ela é exibida? Varia conforme a localidade. A língua portuguesa, tanto que é oficial, é falada por cerca de 80, 85, se calhar mesmo 90% da população. Depois vêm as demais línguas. E então, aí onde se falam, portanto, as línguas nacionais, tradicionais, portanto, as campanhas são feitas nas línguas daquela localidade. E desde quando isso acontece? Isto acontece desde 1992, quando da realização das primeiras eleições livres e democráticas. E a reeleição é possível em Angola, de um chefe de Estado, do presidente ou de governadores? A reeleição é possível, mas ao falar em reeleição, vamos falar da figura do Presidente da República. Porque a nível de governadores, estes são nomeados por despachos presidenciais que o chefe de Estado, que o chefe de Estado confere. Então não há eleições para governadores, nem para prefeitos? Eleições para governadores e prefeitos, por enquanto, não existem. Esta questão está sendo tratada com muita atenção, muito cuidado, através de uma lei própria que vai regular o funcionamento das autarquias. Tanto os autarcas, que são figuras públicas de direito, tanto administrativo, que vão eleger nas diferentes localidades, municípios, províncias, o voto vai ser direito. Há algum tipo de cota para minorias nas listas oferecidas pelos partidos, por exemplo, para mulheres ou para grupos étnicos que sejam minoria no país? Você falou em mulheres, deixa eu dizer o seguinte, não sei se existe mais algum país do mundo que está valorizando tão bem as mulheres como Angola. A nível da SADC, que é uma organização regional da África, Angola é o primeiro país que estabeleceu uma cota de representatividade em todos os organismos de Estado, no governo, na Assembleia Nacional, nas administrações, uma percentagem jamais vista em África e se calhar no mundo. E qual é essa percentagem? E então, a meta era atingir 30% da representatividade no Parlamento e no governo. E quem vai em Angola hoje, quem acompanha a política nacional angolana, vê muita mulher na Assembleia Nacional, vê muita mulher a nível do governo central e vê muita mulher a nível do governo provincial ou municipal. E quem pode se candidatar? Analfabetos podem votar e serem votados?
Há uma cláusula na nossa Constituição que prevê a igualdade de direitos para todos, sem exceção de sexo, raça, por aí fora, não é? Então, observando esse princípio, os analfabetos não estão excluídos do direito de votação ativa ou passiva. Um analfabeto pode votar, como também pode ser eleito. E em relação ao financiamento das campanhas, eles são exclusivamente públicos ou há doações de pessoas e empresas para essas campanhas? Existe o quadro legal eleitoral em Angola relativamente ao financiamento dos partidos políticos, para além da verba dos subsídios do Orçamento Geral do Estado, prevê as doações, prevê os créditos bancários, para permitir com que os partidos políticos possam exercer a sua atividade de forma ativa e de forma, digamos assim, dinâmica. Então, em Angola, os partidos políticos, para além do Orçamento Geral do Estado, têm outra possibilidade de arrecadação de receitas financeiras. Quantos foram os eleitores nas últimas eleições em Angola? As últimas eleições em Angola, as segundas na sua história, foram as melhores até o momento. Como você sabe, as primeiras eleições foram caracterizadas por aquele momento difícil, turbulento, violento, de guerra. Estas foram em tempo de paz e não houve nem sequer um único tiro. E então houve uma aderência massiva às urnas, houve uma participação histórica. Fala-se em 8 milhões de eleitores. Como o senhor diria que fazer eleições em tempos de guerra mudou ou orientou de alguma forma a sociedade democrática em Angola? Eu diria que são momentos diferentes e que não é possível a comparação. No momento de guerra, onde não há paz, então você não pode fazer eleições livres. Aí houve localidades que o governo, os partidos políticos não tiveram acesso. Eu refiro-me àquelas localidades que estavam sob controle ou sob o domínio da então UNITA rebelde. Entendeu? Então, tanto fazia-se campanhas eleitorais nas principais cidades, nos municípios e vilas era impossível, porque a movimentação, o direito de circulação era restrito. Então, atualmente, em tempo de paz, o momento é diferente. É um momento de paz, é um momento, digamos assim, de harmonia social, é um momento de harmonia política. Não existe mais aqueles confrontos políticos, aqueles confrontos militares que haviam em 1992. A partir do segundo pleito, em 2008, 2008, digamos, é o marco que caracteriza Angola como um Estado verdadeiramente livre, um Estado independente, um estado de paz, onde dá para se viver e trabalhar. Muito obrigada por essa entrevista. Nós conversamos neste programa com o chefe do setor consular da Embaixada de Angola em Brasília, Rodrigo de Souza. E nós falamos sobre o sistema político-eleitoral de Angola. Você que nos acompanha mais uma vez, obrigada por estar com a gente. Fique com a nossa programação.